Fala, meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Estamos começando mais um episódio de Logo Não é Marca. E hoje, o assunto é polêmico. Nós vamos falar sobre rebrands. Quando fazer, por que fazer, quando dá certo, quando dá errado. E para discutir esse assunto, nós estamos aqui com a nossa banca, onde temos por ordem alfabética Diego Costa e Silvio César. Diego, por gentileza, se apresente. Diga o que você espera desse bate-papo de hoje. Oi, pessoal, a gente vai, desse bate-papo de hoje, a gente vai só ver quais foram as consequências para esses rebrands, que às vezes é um desejo do dono, mas tem que ser bem pensado, né? Aqui que fala é Silvio César, diretor de arte, redator, publicitário e especialista em branding. E vamos falar de coisas assim que dá vontade de dizer, também aquela frase daquela motoquinha, né? Mas eu te disse, né? Sou Zé Valderico, publicitário também. Sou dono de uma agência chamada Agência Osla, com H. E trabalhamos também com publicidade, com marketing, planejamento, com branding. E a primeira coisa que a gente precisa começar ao falar desse assunto é que brand não necessariamente, um rebrand não necessariamente significa mexer na logo daquela marca. Às vezes, o rebrand é dentro da parte estratégica da marca. Antes de passar para a discussão da banca, eu vou trazer minha defesa. Steve Jobs, quando voltou para a Apple em 97, ele ele trabalhou um rebrand dentro da Apple. Em que sentido? A Apple, ela tinha lançado em 97, ela tinha uma gama de vários produtos que não emplacaram. Eles lançaram videogames, eles lançaram máquina fotográfica, lançaram impressora, lançaram vários produtos que não estavam girando, que não estavam vingando. E quando o Steve Jobs voltou, ele falou, gente, vamos voltar para a nossa essência, vamos voltar a fazer o que a gente é bom e vamos trabalhar não vamos dizer um minimalismo, mas vamos ser um pouco mais dentro daquilo que é a nossa expertise. Vamos trabalhar mais o design, mas de forma arrojada, em uma gama de produtos menores. Então, aquele momento da Apple foi um momento de rebrand da marca, porque eles olharam para dentro, eles mudaram o curso que a marca estava caminhando. Então, deixando bem claro para todo mundo aqui, o Silvio vai comentar, o Diego também, mas rebrand não é só na parte na parte visual de uma marca. Às vezes, para trazer esse momento que houve alguma mudança, algum marco, eles fazem uma mudança visual, mas nem toda marca passa por um rebrand mexendo no visual. Aí que vai até um detalhe. Tem pouco tempo a Netflix lançou uma minissériezinha de 4 episódios falando sobre o aeroporto de São Paulo, onde teve um acidente da TAM. E é uma coisa que é interessantíssima quando você trabalha com publicidade, você entende dessas coisas. O Diego também, que é assessor de comunicação, ele deve ter ciência disso. Em alguns casos que existem uma tragédia muito grande, a marca ela passa por uma leve rebrand no visual dela. Se vocês notarem, a própria TAM, ainda antes de virar Latam, em 96, em 2007, parece que foram 2 acidentes grandes que ela teve, você nota que houve uma mudança visual, estética na marca dela após esses acidentes. Mas aí já é outro momento, é outro rolê. Vamos nos ater agora a esse início. Rebrand realmente pode acontecer como a Apple, de ter uma mudança apenas estratégica, ou rebrand necessariamente passa por um visual. Eu jogo pra banca aqui. Tu falou da Apple, né? Você citou a Apple e o Steve Jobs, mas que aquilo que não, eles fizeram um leve visual, uma mudança visual também. A Apple, ela respeitou a história dela, e no começo eles foram ousados em pegar um computador que era uma caixa hermeticamente fechada e cheia de botões, feita para LED, né? Em uma coisa que você podia colocar em cima da mesa e podia realmente usar para trabalhar e se exprimir, né? Vamos dizer assim. O que eles fizeram, né? Porque com o passar do tempo, eles foram ficando mais corporativos, tiveram mudanças do board de controle, e o Steve Jobs foi demitido, aquela coisa. A Apple se tornou uma empresa burocrática, né? Ela tinha ótimos produtos, mas produtos muito caros, mas produtos sem graça. Era bege, né? Eram muito bons, mas era só isso, né? Entendeu? Não tinha aquele apego, não tinha um motivo, não tinha uma razão das pessoas comprarem de volta, né? Por que eu ia comprar um Apple de $4.000, você podia comprar um PC de $1.000, né? De $1.800, né? Menos que isso, tá? Sei lá. O que aconteceu foi isso, quando o Steve Jobs voltou, ele fez uma mudança na marca, porque não sei se você lembra, a marca era colorida, a marca tinha um arco-íris, ela, né? O que tornou, tem muito também, acho que tem muito disso também, não sei se o John Ive nessa época já trabalhava, isso eu não lembro disso, mas teve essa mudança, né, que agora se tornou uma coisa de uma cor só, né, uma cor era branca ou era
Não tinha cor, na verdade, né? O símbolo da maçã da Apple, né? A própria tipografia da Apple mudou, né? De sair daquela coisa serifada para uma coisa mais grotesca, né? Tipo, uma parede da Helvética, né? Etc. Teve mudança sim, sabe? Às vezes. Pode dizer que é um rebrand ou foi um relift, né? Tem essa expressãozinha do design, né? Um relift, uma releitura, porque realmente, né, ela sai daquela marca colorida, que talvez a marca de cor sólida representasse esse momento de voltar para a essência do minimalismo, né? De tirar o excesso, né? Os excessos da Exato. E ele até aparecia mais, né? Quando o logotipo ele brilhava atrás dos primeiros iMacs, né? Ele é branquinho, né? Ele aparecia muito mais do que se fosse colorido, né? Tem uma confusão de cor, dependendo do ambiente, você nem vê. Aí também, né? Mas o grande lance desse rebrand da Apple, né? Com a chegada do Steve Jobs, foi voltar às raízes, né? Eles voltaram a ser ousados de novo, né? Que não se conformar com o status quo, né? Que é aquele grande discurso dele, né? Que você acha na internet, né? Que essa mudança de pensamento mesmo, né? A gente vai. Por que só computador? Por que só outras coisas, né? Por que só nisso, né? O que a gente faz não é mais computador. A gente cria conexões entre as pessoas, né? Aí entre vários produtos, né? Com vários produtos diferentes. Acho que teve um rebrand, sim, e foi pesado, assim, na Apple. Mas assim, o logotipo em si não mudou, né? Que é a maçãzinha, né? O desenho do símbolo, né? Na minha opinião, teve sim um rebrand, assim. Diego, qual é a sua análise sobre. Não, como eu disse, eu defendo que houve um rebrand. Eu realmente, né, passei, talvez, eu analisei somente o símbolo, não fui para a fonte. Realmente a fonte da Apple nesse começo era bem serifada, né? E ela foi para uma fonte, assim, mais moderna, né? Mais modernizada. Mas, Diego, como é que você encara esse momento, né? Essa mudança da Apple, esse rebrand dela, como veículo de mídia, você que é um cara que, por ser jornalista, você conhece várias fontes, consegue pegar e ver a matéria de vários ângulos diferentes. Eu acho que esse rebranding específico aí, da entrada mais conceitual da Apple com o Steve Jobs, marca justamente o que a gente pode chamar de core business, né, da Apple, né, o negócio original da Apple, né, que essa formação dos porquês, né. Foi o porquê original do Steve não se unir com o Bill Gates e fazer alguma coisa junto com ele. Foi aí que eles divergem exatamente nisso, né? Em que o Steve ele tinha um propósito que era maior do que só entregar uma solução de máquina e software para as pessoas. Era de se tornar um estilo de vida, né? Um estilo de vida para a chegada ali do que ele já estava vislumbrando do novo milênio, né? De todas as possibilidades tecnológicas que estavam se apresentando à porta de todo mundo que estava ali na ponta do desenvolvimento tecnológico, né? E a percepção disso é uma sacada muito grande, é uma das grandes sacadas do Steve Jobs e de dos sócios e todos que estavam em conjunto nessa linha, porque eles conseguiram perceber e modificar todo o gerenciamento de comunicação da empresa para isso, né? E isso é um rebrand completo, né? Quando a gente fala, porque a gente tem alguns rebrands que são somente uma mudança de estilo de marca, né, de apresentação visual, né, que funciona, mas é uma parte da estrutura, né? Quando você une isso com um propósito, né, você começa a ter um retorno maior ou menor, depende a gente vai até tratar de outros assuntos aqui, de outras empresas que fizeram até recentemente, que fizeram toda essa modificação, não é só a marca, é todo um estilo, é até mesmo a mudança na produção do seu produto, e que não foram muito felizes nesse resultado. Para você ser feliz no resultado desse, você tem que realmente conhecer do mercado para onde você está se destinando. E é o que a gente já falou aqui em outros episódios. Para quem não ouviu ainda, a gente fala muito sobre isso. Que a construção de uma comunidade, de um propósito, ela é muito conectada com isso. Quando você sabe exatamente o que você vai levar para o seu consumidor, é o grande, uma expressão antiga, mas é o grande pulo do gato, né? É o grande diferencial de uma empresa. Quando você percebe, você une essa coisa da questão do propósito junto com a definição. E é claro, pode ser um rebranding justamente pela modernização desse conceito, né? Até ali a Apple, no que a gente está tratando aqui, ela estava focada na questão de entrega de um maquinário que funcionasse para os propósitos que ela tinha criado. E tinha um software vinculado a isso. Quando ela começa a pensar em uma estilização desse software, era cifrada por quê? Porque a cifra do que era do sistema operacional para
gerir o software era essa tipologia cifrada. Eles estavam só traduzindo o mundo para o físico, né? O mundo virtual ali da gestão do software para o mundo físico. Então, ainda tinha muito essa questão, né? Tinha ali o arco-íris da logo, que era já uma quebra do conceito, né, clássico dos computadores, que era uma ferramenta de trabalho, muito mais do que uma ferramenta de uma companhia para dentro de casa. Então, esse conceito de computador pessoal também foi muito mais traduzido com sucesso pela Apple do que pela Microsoft. Essa questão foi muito mais divulgada, e aí é tão disruptivo que ela funcionou para todas as marcas que trabalham com computadores, né? Esse conceito de você ter um computador pessoal funcionou para todo mundo adotou. Aí é essa que é a disruptura que você consegue traduzir no rebrand da Apple, nesses vários diferenciais que foram feitos nessa segunda parte da história da Apple, depois do início, é justamente isso, essa composição de que nós aqui estamos quebrando conceitos. E isso ele conseguiu levar por todas as grandes inserções de momentos de quebra de conceito que o Steve conseguiu, mesmo saindo da Apple, depois voltando. Ele sempre, quando chega, ele tem pontos que ele mostra exatamente isso, né? Que a gente continua quebrando o conceito sobre como é que você vai usar a tecnologia a seu favor, como ela é sua companheira na sua vida pessoal para mudar a sua vida, né? Então, é claro que é uma grande ferramenta para design, sempre foi assim, sempre foi para o mundo publicitário um grande diferencial, sempre foi pensada para isso, mas tem tem também uma ideia muito mais primordial, que é essa coisa de desenvolver a vida de cada pessoa de uma maneira diferente e se adaptando para o estilo de vida, trazendo a modernidade para ela. Aí você vê quem não passou por isso, como a gente, geracionalmente a gente passou por isso, a gente viu isso acontecer, por isso que é muito marcante para a gente, mas para quem mais jovem não passou por isso, pode depois pesquisar e ver a evolução que acompanha tanto as máquinas quanto e os produtos, a segmentação de produtos, quanto o discurso da própria Apple. É muito interessante você ver isso, você vê a evolução das máquinas e de conceito e como isso foi sendo traduzido nos próprios produtos. A estilização, o material que foi usado, a composição do material, a primazia pelos detalhes, por um sistema que ele é todo pensado de uma forma até de uma engenharia alemã quase, de processo, e tendo detalhes e coisas modernas que traduzem para a gente um mundo realmente diferente, que você está tocando em coisas que estão lhe transportando para um mundo diferente. Computadores com cores, né, com capas transparentes, que você viu o core do computador, mas era uma capa transparente com um laranja chamativo, um verde espetacular, que quebrava um conceito, que era uma coisa que, como eles ainda não tinham as Apple Stores, né? Quando estava numa loja de departamento eletrônico, o consumidor entrava e você tinha um mar de computadores cinzas, quando muito diferenciados, brancos, e aí você via de longe uma linha toda colorida, toda estilizada, com formato diferente, com um computador dentro do monitor, só o computador, era só a tela e um teclado, e você ficava pensando, mas cadê o gabinete, né? Antigo gabinete. Cadê o gabinete? Eles falam, não, tá tudo aqui dentro, tá tudo funcionando aqui. Então, o cara que sempre conseguiu juntar essa coisa do conceito junto com o produto. Aí quando você consegue isso e você formula também o pensamento de todos que estão dentro, da linha de produção à entrega, aí você muda o mercado mesmo. Cara, e o que é fantástico nessa tua fala, Diego, em relação principalmente essa parte do gabinete, é que se você for parar para ver, né, quando ele traz aqueles Macs coloridinhos, né, que é o Mac, né, o iMac G3 na época, né, que eles basicamente, né, ele era o monitor e junto com a CPU. Cara, ele traz isso em 1997 e nós estamos gravando esse programa em 2025 e você basicamente agora que você consegue ver alguns computadores, eu acho que até da HP ou é da Dell, não sei qual é a marca, que tá vindo com um design fininho, integrado, tudo no mesmo, em uma unidade só, né, uma peça só. Mas, cara, você tá vendo isso agora, né? Há quantos anos E engraçado, ninguém ousa em cores, né? Só quem usou em cores foi a Apple. E principalmente você vê um computador, ou até mesmo um notebook, a não ser esses gamers que já vem ali com um vermelho, com um tom de azul, com outra tonalidade, mas você praticamente não vê computadores ou marcas de computador fazendo isso, né? Trazendo cores, trazendo Imagina, inovação, né?
Imagina, Val, a briga que não era do board para você chegar para discutir com a diretoria, que vai ver número, e você dizer assim, ó, industrialmente a gente vai tirar toda essa indústria que já está adaptada para não ter que colorir nenhuma peça de computador, para fazer tudo dentro de um só, vai ser colorido, é uma chapa totalmente diferente de todos os outros. Então, o cara, ele estava mexendo com uma segmentação do terceiro setor à ponta, então não é muito complicado você desenvolver isso. É disruptivo por conta de todos os fatores disruptivos que congregam. Você conseguir com o empresário, e eles perderam dinheiro por muito tempo, porque não tinha retorno de venda suficiente, né? O grande boom da Apple de diferencial de realmente ficar com dinheiro sobrando foi depois do iPhone. Eles têm sucesso disruptivo na questão do consumidor, mas sempre foi a fatia menor do mercado. Não era o suficiente para pagar tudo. As pessoas têm a tendência de esquecer essas coisas, dessas grandes empresas que passaram por dificuldades criativas para chegar no momento que elas estão hoje. Então, elas pagaram muito caro para serem disruptivas e se destacar no mercado. Mas é claro que é fiel, né? se manter fiel. Fiel, A Nike é outro exemplo desse. A Nike passou muito tempo batendo cabeça para conseguir conquistar o mercado que tem hoje, para chegar no conceito final que tem hoje, para estar apoiada dentro de uma história de vários avanços que foram radicais para o restante do mercado inteiro. A Nike era a terceira ou quarta no mercado americano, né? Antes da chegada do Michael Jordan. E eles só atuavam no mercado americano, não era global, não. E com o Michael Jordan, né? Se você vê aquele filme que por sinal eu gostei muito, né? Que fala sobre a Nike e o Air Jordan. Eles, quando botaram o Air Jordan por ter 3 cores, eles ficaram pagando multas todas as vezes que o Michael Jordan usava o tênis, porque o tênis só podia ter no máximo 2 cores. Então eles foram ousados, né? Tipo assim, cara, a gente vai pagar pra ver. A gente vai fazer o negócio acontecer, né? E você vê no filme que eles estavam à beira de alguns problemas financeiros sérios de quase fechar. É um tênis, né, que ele chegou com um propósito, né? Sim, é o propósito que é o propósito do Michael Jordan, né? Ser o melhor de todos os tempos, né? E ficou certinho. Tanto que é um produto ainda assim, que não tem como tirar Michael Jordan do Air Jordan, assim, não tem, é bilionado, né? Parece que é a extensão do Michael Jordan, né? Das promessas do Michael Jordan de ser o melhor do melhor. Aí eu pergunto para vocês, o que é que vocês acham que faz um empresário ele conseguir identificar se uma disruptura dessa, mesmo que tenha a possibilidade de quebrar a própria empresa, seja o suficiente para ele bancar e dizer assim, ó, a gente tem que ir por essa linha aqui. Isso aqui é que vai virar a chave desse negócio e vai virar o grande markup aqui, o grande definidor do que é o negócio que a gente está criando, que até agora a gente só fez o básico, agora que a gente chega aqui e vai ser outra coisa. Hoje em dia, né, se enaltecem muitos dados, né, a gente não pode viver sem dados, não tem como você começar não tem como você tomar banho sem ter dados, né, assim, mas esses casos não, foi puramente por instinto, eu acho que vai dar certo. É uma crença, né, tipo assim, eu acho que é uma crença muito forte, alinhada à essência daquilo que a pessoa deseja, né. Eu tenho um livro aqui na minha estante que eu não peguei para ler ainda, mas um dos motivos que me levou a comprá-lo, lógico, né, além da história do personagem da pessoa do livro, é a inspiração que é o do próprio Walt Disney. Cara, você imaginar que você vai pegar um rato, que é um dos bichos mais asquerosos, fazer dele um bichinho agradável e as pessoas ao nível, né? É tanto que eu tava vendo um vídeo antes de comprar o livro dele, que, tipo assim, né? O gênio administrativo foi o irmão do Walt Disney, né? O irmão dele foi que, tipo assim, cara, se a gente fizer desse jeito, vai dar certo. Mas, tipo, quem era o gênio da parada era o Walt Disney. Então, eu acredito muito que, tipo, cara, o que faz o negócio acontecer é primeiro, uma convicção muito certa, tipo assim, cara, eu vou fazer isso porque eu acho que se for por aqui, vai surgir alguma coisa interessante, né? Cara, é só a gente olhar pro mundo hoje, né, cara? A gente vive numa situação hoje que a gente até já viu o foguete dando ré. A gente pegou um cara que vem ali da África, que foi para os Estados Unidos, e o cara é o homem mais rico do mundo. O Elon Musk. Cara, é loucura o negócio desse. Você pegar, por exemplo, como o Jeff Bezos, eu gosto muito de biografias, algumas eu já li, outras eu já estudei para poder ler. Você pega um Jeff Bezos que trabalhava no mercado financeiro, ganhava muito bem, era bem remunerado.
E o cara pediu demissão, pediu um empréstimo pro pai e começou o negócio porque disse que a internet era o futuro. Quantas pessoas investiriam o que ele investiu em 94, onde a internet estava engatinhando e era dial, era telefone. Internet hoje em dia é como água e luz, água encanada e luz elétrica hoje, né? Toda casa tem ali 24 horas elas vão ter, mas a gente vem de uma época, nós três vemos de uma época que basicamente a internet era de sexta para domingo, porque pagava um pulso naquele modem de 56 kbps. Depois da meia-noite, que não pagava. Depois da meia-noite. E fazia um modem fazia um barulho desgraçado para poder você se conectar. Você não podia nem fazer escondido, porque era tanto barulho que aquela droga fazia que todo mundo revelava que você estava lá no negócio. Aí você baixava o discador da IG, que tinha aquele cachorrinho para poder entrar na internet. Cara, é outra realidade. Era o CD-ROM da OL para poder você ter internet grátis. Cara, então existe um mercado, né? Existe primeiro. O que faz acontecer são pessoas, empreendedores ou empresários que acreditam na sua ideia. Mas aí vem um ponto que eu queria discutir com vocês, que é a ideia, ela pode envelhecer, ela precisa se atualizar, porque, por exemplo, pegamos ali o Walt Disney. Até hoje, Mickey, 100 anos, mais de 100 anos depois, ainda é ali o baluarte da Disney. Lógico, ele tem uma gama de personagens, não é um leque de empresas e de produtos gigantesca, mas o Mickey, né, o castelo ali ainda é muito reverenciado. E aí eu pergunto, a ideia original, ela pode mudar, ela tem que se atualizar, ou às vezes, em algum determinado momento, ela pode fugir do contexto cultural e ter que ser mudada para poder se continuar perene, ou não? Como é que vocês enxergam isso? Aí depende muito do caso. Por exemplo, Coca-Cola, né? Uma marca centenária. Até hoje, o que ela muda é visualmente, esteticamente, mas os meus princípios que ela propaga são os mesmos, desde sempre, né? Aquela coisa mais familiar, aquela coisa mais de gente unida, de paz, né? Aquela coisa muito para jovem. Mas também tem o caso, por exemplo, da Havaianas, né? Ela começou como produto. É um produto que vinha até junto da cesta básica, né? Que era coisa de pobre, coisa de pedreiro, né? E outras coisas preconceituosas que tinham, né? Para se tornar um produto usado pelas estrelas, né? Assim, produto desejado fora do Brasil, que hoje em dia também foi adaptado, estão adaptando assim para uma linguagem mais colorida, mais deixar um pouco dessa coisa de sandália de artista. Varia muito, assim. Eu acho que a ideia não envelhece, ela pode ser adaptada, assim. Por exemplo, ela pode ser modernizada, né? Vamos dizer assim. Eu tenho uma visão assim de que a gente devia desmistificar essa questão assim e de uma empresa, de uma marca, ser algo estático. Acho que a gente devia encarar as empresas como algo realmente vivo. A gente não tem nenhuma empresa que não é uma coisa viva. E quando a gente encara biologicamente pensando que transpõe o conceito de uma empresa ou de uma coisa estática que foi criada porque tem um CNPJ, porque ela está vinculada à lei, assim, e a gente começa a pensar nela num organismo realmente vivo, a gente pensa nas questões biológicas que transpassam os seres viventes, que é o quê? O amadurecimento. Ao longo dos anos, as coisas vão mudando e a gente tem que ir amadurecendo dentro da linha do que é possível, né? Mas a gente amadurecer, a diferencial de uma empresa é que quem guia esse amadurecimento são os gestores. E a visão do gestor sobre o que está acontecendo, como essa empresa se relaciona com o mercado dela. Que as pessoas mudam costumes, né? Mas isso não quer dizer que você necessariamente tem que mudar tudo que existe na sua empresa, mas você pode entender que ela tem que amadurecer em certos sentidos. Eu comecei no Walt Disney, né? Eu comecei na questão de ter aqui o Mickey, de ter toda essa linha de produtos vinculados a esse mundo de fantasia que eu criei. Vou ter um parque temático, vou desenvolver desenhos animados que vão falar de contos de fadas que são emblemáticos para a humanidade. Vou traduzir eles para esse momento de agora. Que se a gente pegar os irmãos Grimm, que escreveram a maioria dos contos em que são formulados os principais filmes e desenhos de sucesso do início da Disney, e a gente transpôs exatamente o que estava escrito nos livros, ninguém ia ver na época em que foi feito da Disney. Foi todo feito foi abrandado, diversos conteúdos, né? O conteúdo é muito mais violento e definidor dos livros, as lições, né, que são contadas nos contos, são justamente aqueles contos de fogueira que repassaram pela humanidade
que é justamente para quê? É para a segurança das pessoas. Então é contado para as crianças porque é aquele conhecimento básico que é passado da pessoa mais velha para mais nova de, olha, você não pode ir para a floresta que tem um lobo que vai lhe matar. Você não pode acreditar em pessoas estranhas porque elas podem lhe trancar e lhe matar. Então, isso era traduzido de uma forma lúdica para as pessoas. E a Disney pegou e traduziu esses contos para um outro nível de fantasia, de magia, de trazer o lúdico, que era o que a população estava precisando naquele momento. Então, é encarar assim, existe uma população que está vinculada naquele mundo ali, guerra após guerra, né, americano, de reconstrução, de tudo que estava acontecendo, e era importante você ter essa tradução, né, para as pessoas. Então, é a linha de que existe esse amadurecimento completo das empresas, e tem empresas que têm essa possibilidade de perdurar. E também tem empresas que tem uma hora que tem que morrer para outra coisa nascer. Diego, eu trouxe uma parada que falou da Disney agora, né, da releitura dos Irmãos Grimm e tudo, que é como vocês dois, de nós três, vocês dois têm mais ainda um apurado cinematográfico. Eu quero trazer para vocês 2 pontos, dois cases, para que vocês nos ajudem a analisar de uma visão de brand ou rebrand. Um deles eu assisti esse ano. Eu confesso que eu estava um pouco preconceituoso de assistir, mas assisti esse ano e adorei, por incrível que pareça. Tipo assim, eu realmente fui preconceituoso realmente e mordi minha língua, que o filme é muito bom, que foi Barbie. Mattel, uma boneca que é totalmente estereotipada, e o filme é fantástico. Em contrapartida, eu apresento para vocês Branca de Neve, versão atual, que não assisti ainda, mas foi totalmente ladeira abaixo, assim, tocando fogo. Então, para vocês dois, que são pessoas, Diego, que tem uma família e já é envolvida com a 7ª arte há não sei quantos milênios, Steve César, que é um cara também que eu sei que é muito apurado em relação a cinema, a críticas, esses 2 filmes. Por que o rebrand de um deu certo e o rebrand de outro não deu certo? O que vocês analisam dentro da perspectiva? Comecem, degladeiem, façam como vocês acharem melhor. Eu não assisti Barbie, né? Mas eu creio, pode ser muito na fé, o Vanderlei que assistiu que me corrija, que é um filme que respeita um pouco a história da boneca em si. Tô certo? Tá errado? Entendi. O dia não consegue explicar melhor a situação, mas o que eu digo é o seguinte, eu também achava que era aquele filme de boneca Barbie, realmente. Mas, cara, Silvio, tem que assistir o filme é muito bom. Mas assim, mas ele respeita um pouco da história da personagem Barbie, né? Assim, né? Ele começa respeitando a Barbie, digamos assim, padrão, mas ao mesmo tempo a própria Barbie ganha uma consciência de que ela é uma boneca estereotipada. E ela aparece a Mattel com o verde da Mattel só de homens de meia idade, dizendo como as meninas devem brincar. Cara, é loucura. Diego, eu sei que é o cara mais... Ela chega fechada no conceito, né? Ela vive num mundo paralelo realmente à realidade e tem a quebra da 4ª parede em que ela consegue chegar ao mundo real e tem todas a dinâmica de combate dos conceitos correlacionados da sociedade vislumbrada pelo mundo Barbie, pela sociedade real, né? Então, todo o machismo, heteronormativas e coisas degladiam ali no roteiro do filme de como é que isso é tratado, né? E realmente um grande ganho da Greta, né? Que foi quem dirigiu e roteirizou, junto com outros roteiristas que fizeram o trabalho, que essa transposição, que é mais ou menos conectado com o que a gente estava falando, da consciência do que está acontecendo atualmente, né? De como você transpor um conceito sem grandes lacrações de definição e tudo, mas com uma linha que você tira. Uma personagem foi criada justamente para vender uma ideia de estética e tudo isso aí, que ao longo do tempo também amadureceu, também trouxe outras linhas de boneca, também foi representativa para as raças no mundo, também conseguiu desenvolver uma afeição a todos os corpos, a todos os estilos de vida, né, das pessoas. A marca conseguiu transpor e quebrar esses paradigmas. Isso eu acho que foi bem traduzido para o filme, né? Então o Barbie é um sucesso por conta disso. O roteiro é muito bem feito para você realmente levar assim, olha, existe um mundo que permeia a boneca, mas ela na verdade representa a liberdade das pessoas de serem o que elas quiserem, mesmo com o mundo tendo diversas regras que limitam as vidas das pessoas. Isso é posto para os 2 lados,
tanto para Barbie quanto para o próprio Ken, que vive uma vida é retratado no filme, do roteiro, também dessa de subserviência à Barbie, né? De estar, de primeiro, de dentro do mundo da Barbie, ser subserviente a ela, e fora dele ver o mundo real e ver como todos os homens têm o poder que têm e como ele pode transpor as amarras que ele tinha no mundo da Barbie. Então é a grande briga sobre essas questões de gênero e de como elas são traduzidas de uma maneira bem, bem tranquila, bem leve, apresentada para todo tipo de idade, né, para crianças também. Então eles são felizes por conta disso. O sucesso, eu acredito que venha por conta dessa vinculação de uma ideia universalmente traduzida para as pessoas de um modo mais moderno, né? Então são dois filmes que tratam com de desconstrução, né? Porque se a gente analisar a Barbie pela ótica que vocês me apresentaram agora, é um filme que desconstrói a figura da Barbie, mas mesmo assim há um respeito pela trajetória dela, que é ao contrário do Branca de Neve, né? Então, Já começou antes do filme estrear, com depoimentos da atriz, né, detonando a obra clássica do Walt Disney, que começou, todo o Império Disney começou com Branca de Neve, praticamente. Que foi um filme ousado, é um longa-metragem em desenho animado, não foi o primeiro do mundo, que o primeiro é brasileiro, mas assim, foi uma gigantesca aposta do Walt Disney em um longa-metragem de desenho, porque nessa época, gente, pra vocês entenderem, desenho animado só durava 6 ou 7 minutos no máximo, e era mostrado nas matinês de cinema. Eram atrações que antecediam ao filme principal, entendeu? Era uma lógica o que o Walt Disney entregou foi uma lógica completamente diferente de tudo que já existia. Foi disruptivo, né? Usando a palavra bem comum. O que aconteceu com essa versão nova, ao meu ver, foi que eles pegaram a história da personagem e quiseram esquecer. Não é isso, a partir vai ser isso. Não são os anões, eram, né? Eram pessoas, né? Que voltou a ser anão de novo, né? Teve essa problemática toda, né? Porque não podia usar anão. Os anões, são digitais. Por quê? Não pode usar anão, porque é preconceituoso, e 7 anões perderam, 7 pessoas com nanismo perderam o emprego, né? Assim, né? Assim. Os caras foram trabalhar no filme do Willy Wonka. Exatamente. Ou, né, pra quem assistiu uma série inglesa e que gosta desse tipo de humor, né, tem a série Live to Short, né, que fala sobre o ator que interpreta o Will aqui, né, em Star Wars, né, o Wicket, né, e que é o Willow também, né, assim, só que ele fala assim, o cara é uma pessoa desagradável, mas ao mesmo tempo sofre preconceito por ser anão, entendeu? Os atores de Hollywood que trabalham com ele, né, todos têm preconceito com o anão, ao mesmo tempo que ele é um cara escroto, e você fica naquele tipo de humor de constrangimento, né? Você fica constrangido tá assistindo aquela situação. Assim, é que eu acho que aconteceu isso que aconteceu mais ou menos na Branca de Neve, né? Não quiseram constranger e acabaram constrangendo, né? E é um desastre total, né? Assim. Eu acho que o Silvio tem razão quando você vê que os dois filmes tentaram ser disruptivos, mas um foi feliz e o outro não. Aí eu vou tentar explicar pela minha ótica do porquê que um foi feliz e o outro não. Um não se deixou abalar pelas questões e acreditou na ideia original e foi à frente e fez. E o outro foi sendo movido pela disrupção da sociedade enquanto estava em produção. Então os roteiristas foram afetados, a produção foi afetada, as ações da Disney foram afetadas, e aí o board se intromete, e tudo que era vazado era modificado, era feito, era refeito, era desdito, era interpretado, e ninguém fechou a produção, protegeu, disse assim, olha, artistas, roteiristas, a ideia da gente original está aceita, vamos lá e façam o que vocês acham interessante. A questão dos anões foi as pessoas com nanismo, né? Elas estavam vinculadas à questão porque o Peter Dinklage, o ator, né? Que também tem nanismo, que interpretou, que é um excelente ator, né? Muito bem desenvolvido na dramaturgia, né? Ele tem trabalhos que são espetaculares, além do Game of Thrones. Realmente o Game of Thrones fez um trampolim na carreira dele, mas ele é muito bem conceituado, muito talentoso, e ele fez uma fala em que não chamasse ele para nenhum tipo de filme nesse sentido, em que está caracterizando o nanismo como uma coisa
que é direcionada para ele, para esse mundo de fantasia. Ele não acha interessante, criticou isso. É muito contraditório porque, como eu acabei de falar, né? A exposição dele é justamente de uma pessoa com nanismo que tem como característica ser anão, né? Na série Game of Thrones, né? Então, mas ele criticou muito, e isso foi na época em que estava sendo feito o casting para os 7 anões da produção da Branca de Neve. E por isso a produção recuou e disse, não, não vai ser, vão ser outras coisas. E aí sugeriram que ia ser um outro tipo de ser fantasioso. Aí já teve crítica que não podia ser feito isso, porque ia descaracterizar todo o sentido da história, né, da criação da fantasia, e aí mudaram novamente para fazer, agora é um CGI, né, uma animação que está lá, digitalizada, né, de uma incorporação de outros atores, né, nesses seres que ficaram lá na tela. E além disso... Só uma coisa, eu acho que a reclamação toda surgiu porque os anões do filme são estereótipos, né? Os anões da história são estereótipos, né? Da história original do Walt Disney, né? Engraçado é que depois dessa declaração dele e depois do retrocesso da seleção, as pessoas com nanismo que estavam participando, né? Elas reclamaram, né? E até a associação de atores, né? Que são vinculados reclamaram, que disseram, olha, a gente quer trabalhar, a gente não se importa em trabalhar, é um papel, a gente não está sendo desmerecido por de ter uma característica física. A gente entende que é uma característica física desse personagem, né? A gente não vai ser definido por isso. A gente gostaria de ter sido escolhido para participar do filme. Então, na verdade, assim, era a opinião de uma pessoa. É uma pessoa relevante? Porque tem todo o sucesso, tem toda a relevância de talento e tudo, e é ouvida com maior faixa. Então, é essa questão que eu estou falando. Essas intromissões externas ao processo de filmagem, eu acho que complicaram todo o conceito. Teve um certo momento da produção que também foi falado sobre a questão da fala icônica da rainha, né? A rainha Mar, com o espelho, né? Em que ela conversa e fala She's the fairest, who's the fairest of them all, né? Quem é a mais... Que aqui a gente traduziu, né, historicamente, né, não só aqui, mas no mundo todo, que é a mais bela de todas. Quem é a mais bela de todo o reino, né? E fairest, né, fairest, né, em inglês, pode ser vinculado como a mais bela fisicamente, mas pode também ser a mais bondosa, a mais que se doa mais para as pessoas, né, nesse sentido, né? E a interpretação deles é justamente por isso, porque já tinha críticas de que a rainha, fisicamente, a atriz, né, que foi selecionada por papel, era muito mais bonita fisicamente, segundo as interpretações gerais da população, né, a Gal Gadot, do que a atriz que foi selecionada para ser a Branca de Neve, principalmente por a caracterização dela, do corte de cabelo e tudo, que não estava favorecendo toda a apresentação. E aí isso foi uma bola de neve, foi cada vez maior esses conceitos e tudo, juntando por um filme que foi formulado como um Frankenstein e acabou no resultado pífio de bilheteria que ninguém nem quis começar a ter essa sensação de ir lá ver, porque realmente foi quebrado todo o conceito desde o começo. E uma coisa que é uma história que já foi contada diversas vezes, se ela não é disruptiva em algum sentido, ou pelo menos é uma emblemática homenagem à história original, as pessoas, o público vai acabar não vendo. Então é a disrupção entre a questão do que o público quer e o que você entrega, né? Um conseguiu surpreender e o outro só conseguiu decepcionar. Mas é exatamente isso que o meu ponto, né? Você não pode destruir algo, né? Fazer uma repetição destrutiva de uma coisa que já está enraizada na cabeça das pessoas há quase milênios, né? Que eu acho, centenas de anos, desculpa. Porque a história é mais antiga do que o Walt Disney, né? Então, ela já veio do folclore e tal. Às vezes, não sei se é dos irmãos Grimm, do Christian Anderson, eu tô por fora, posso estar enganado aqui. Mas é uma coisa que é recontada e recontada por várias gerações, que se ressignificou por causa do Walt Disney, né? Assim, há quantos anos? 80 anos atrás? Muito tempo atrás? É como eu digo, ou você é disruptivo de uma maneira super interessante, como foi a Barbie, ou você é uma excelente homenagem à ideia original. Exato. Ou você simplesmente quer inventar alguma coisa e empurrar. E aí, cai naquele caso que vocês vão querer falar alguma coisa aqui, podia já entrar no outro assunto. Eu quero só fechar esse assunto, porque em que sentido?
o Walt Disney, né, ela tem de um tempo pra cá, ela tem feito releituras em live action de filmes clássicos, né? O Rei Leão foi agora o Lilo e Stitch também vai estar vindo também em live action, entre outros filmes que parecem que mantém mesmo que a ideia e a história original. A Branca de Neve parece que houve, né, uma tentativa de dar uma lacraçãozinha, parece que é um filme que não tem príncipe, e ela não come a maçã, ela come outra coisa, não sei lá o que, tipo assim. A galera começou a querer deixar politicamente correto, ou lacrativo demais, ou moderno demais, e acabou que perdeu a essência. E outras marcas, né? A gente vou pegar aqui o exemplo da Branca de Neve, marcas que também têm histórias centenárias que não estão respeitando suas origens e resolveram querer lacrar de formas diferentes. E aí a gente vem, todo mundo esperando por isso, vamos falar exatamente dos cases mais atuais, né? Vou trazer um que foi um rebrand que foi arrependido, que foi daquela marca de roupas, me corrijam em inglês, mas Gap, não sei como é que é a pronúncia, que ela tinha uma logo, se você for parar para ver, e ela deu uma modernizada e depois resolveu voltar atrás para fazer uma leve ajuste na logo original. Mais recente, nós tivemos agora o caso da HBO, que virou HBO Now, que virou HBO Max, que virou Max, e que parece voltar a ser HBO Max de novo. Vai. E temos o caso que parece que a Jaguar, aí vem duas histórias, eu quero também que vocês, um que é jornalista e outro também que é publicitário há mais tempo do que eu, pode ter noção, eu vou falar do que eu vi em relação à Jaguar. Jaguar, surgiu uma história, né, que está em todos os veículos hoje em dia, que ela demitiu a agência antiga e que demonstrou um arrependimento do rebrand. Aí, nas leituras que eu fiz, confesso que não me aprofundei muito, ela, né, um cara da diretoria da Jaguar falou, não, nós nos arrependemos da atualização da marca, porque deixou de conversar com o nosso público, mas que a gente vai fazer a evolução para os veículos elétricos, mas vamos manter os veículos elétricos com a cara que a Jaguar sempre teve, que é meio que a ideia que algumas grandes marcas como BMW, Audi, entre outras empresas, vem fazendo, de manter as caras, vamos dizer assim, o traço, né, a assinatura visual dos carros tradicionais, mas com motores elétricos. Então, jogo novamente aqui para os especialistas. HBO, Max HBO, Jaguar com Jaguar ou sem Jaguar, Jaguar elétrico, Jaguar Walk, Jaguar aristocrata. Para onde vamos, senhores? Jaguar Walk. Conversa. Cara, eu acho que a Jaguar, né? Na minha análise de comunicação, de relações públicas e assessoria de comunicação, eu diria para os donos pedir desculpa. Pedir desculpa e lançar uma campanha total de mostrar o que está nos bastidores, para voltar a credibilizar a marca pela cultura centenária que ela criou. Então, mostrar toda a paixão que tem, desde do engenheiro a pessoa que limpa o chão da oficina, para mostrar como que eles tratam os carros, né? Como eles tratam toda a questão automobilística dentro da marca, como é o cuidado e todo o desenvolvimento de cada um dos conceitos que ela está querendo criar e levantar como uma continuidade da marca para totalização elétrica dela, né? Aí você começa a reformular o que foi feito. E realmente é indiscutível e é uma coisa muito gritante, porque primeiro que eles tiraram todo o conceito de visualização de carro, né? De todas as campanhas, né? Que foram lançadas. E você coloca uma descaracterização também do consumidor. Então, toda a persona criada por mais de um século, eles colocaram no lixo e disseram, não, a gente abraça qualquer tipo de consumidor. E não é bem assim, né? Eles não estão vendendo água, né? Eles não estão vendendo um produto que é acessível para todas as camadas da sociedade, para todos os estilos de vida e para todos os tipos de pessoa. Para você ser isso, você tem que vender um outro tipo de produto. Então, se você tem uma segmentação do produto e ele pode ser consumido por uma parte da população, local, regional, mundial, você tem que ter uma caracterização dele para isso. Não dá para você abarcar o mundo com as pernas e achar que vai conseguir transpor a comunicação de que você é totalitarista para todas as pessoas, igualitarista para todas as pessoas. Então você vende um artigo que inclusive é de luxo. E aí você vai ainda para uma parcela muito menor da população mundial.
Aí parece, quando você faz uma transposição, um rebranding, em que você abraça todos, parece que você está querendo desmerecer a inteligência, inclusive, das pessoas que consomem seu produto. E é isso, a grande ofensa das pessoas, o grande boom dessa questão da Jaguar, é porque todas as pessoas que ou consomem ou que tinham desejo sobre a Jaguar se sentiram ofendidas. É como que vocês desmerecem o entendimento de uma pessoa sobre um produto que eu sei exatamente para onde vai, quem vai consumir e por que que consome. Como é que você quebra todo esse conceito para apresentar uma coisa sem sal, sem nenhum tempero, sem nenhuma regularidade ou sem uma quebra total de conceito do que foi criado até hoje? Você não pode transpor isso de uma maneira assim. Você poderia ter criado uma nova marca, ter criado do grupo Jaguar, surge a Leopardo, que é totalmente elétrica e tem um conceito diferenciado. Qualquer pessoa vai poder comprar, então ela é feita para todos, ela tem todo tipo de maquinário, vai se adaptar à vida de cada pessoa. Então você é uma pessoa solteira, ou você é um poliamor e tem 6 pessoas que moram na sua casa, e aí você transpõe isso para outros estilos de vida, e você começa a ter uma interpretação das pessoas de que, que dentro da marca Jaguar você tem uma linha de carros ou de transportes pessoais que mudou o conceito. Então, patinetes elétricos que tem a marca, que é do grupo da Jaguar, da Leopard, e eles trazem Essa esse conceito. Leopard rapidamente viraria só Léo para esse público aí. Ou LEP, né? LEAP, né? Que é até uma transposição do conceito, porque o mercado chama aquele Jaguar que está chamando, que pula na logo, de leap, né? Então, que é o salto, né? Então, poderia até transpor isso. Seria uma forma de você ter uma marca irmã que fala com o conceito da outra marca, que é para um público específico, que fala ali para aquele outro conceito. É o leap, é o salto, é a disruptividade, já que a gente está usando essa palavra muito nesse episódio, para um novo conceito. Então, você é disruptivo, mas você é só para... Você mantém sua linha, você mantém o core, você mantém a linha principal de desenvolvimento, mas você tem essa outra linha que trabalha, né? Sobre a Jaguar, né? A Jaguar é uma empresa que ela surgiu em 1922. Quer dizer que ela tem mais de 100 anos, né? 102, né? Exatamente. E o problema dela, na minha opinião, não tem comunicação que resolva. Assim, nesse momento dela atual, pode até rachar outra agência, mas o problema maior dela é porque é uma empresa que perdeu sua identidade. Porque ela foi comprada, ela é uma marca que está sendo escanteada, assim, né? Ela foi comprada pela Ford em 1989. Aí depois, que é o grupo atual que comanda a Jaguar, é o grupo Tata Motors, o grupo indiano, que comanda tanto a Jaguar quanto a Land Rover, né? Resumindo, e tem havido também muitas reclamações sobre a qualidade dos produtos da Jaguar atuais, né? Quer dizer, o problema da Jaguar, na minha opinião, não, é o problema de marketing, de produção, dos donos mesmo, entendeu? Não é problema da marca. A marca está aí há 100 anos, ela existe há 100 anos, né? Porque ela tem essa força para durar 100 anos, né? Tem muitas marcas recentes que não duram isso, né? Mas ela tem mais de 100 anos, essa marca. E esse rebrand que foi feito, né? Por essa agência, que sempre tem uma piada no mercado publicitário que fala que sempre que tudo dá certo, é maravilha, né? O pessoal do marketing que acertou, mas quando tudo dá errado, a culpa é da agência, né? Essa piada tem um pouco de uma certa ressonância com o que aconteceu com esse case da Jaguar, justamente por isso, porque não se respeitou a história, não se respeitou o que a Jaguar é. Se ela não está atraindo mais clientes como ela está atraindo antes, ela não está vendendo clientes, o problema não é da marca, o problema é de comunicação misturado com produção. Você pode ter uma comunicação, você podia manter essa mesma comunicação, essa comunicação New Wave aí, maravilhosa que eles fizeram, mas o produto era ruim, deu um jeito, entendeu? E sobre a HBO, eu vejo assim, né? Eu acho que tem gente que esquece, né? Que marcas fortes puxam as outras, né? E você que começar a criar uma arquitetura de marcas que mude o nome delas assim, você acaba meio que, apesar de produzirem praticamente a mesma coisa, tipo o caso da HBO, tem HBO, aí tem o Max, tem outros subcanais e tudo mais, mas aí eles falavam, né? Porque que eles não, na época que eles tocaram de Max, né? HBO Max para HBO, porque o selo Max é o selo Premium, né? É o selo onde as melhores produções estão. Quer dizer, ao falar esta besteira,
O que aconteceu? Você acabou dizendo que os outros produtos são produtos de menor qualidade, né? Não? Sim, você disse que o HBO é premium, o resto é o quê, né? Eu acho que HBO tem que ser HBO tudo. Ser HBO filmes, HBO documentário, entendeu? Assim, trazer essa qualidade, esse posicionamento que tem na cabeça das pessoas, que já está enraizado da marca da HBO, e trazer isso para os outros produtos da empresa. Que é o mesmo caso que acontece, que eu acho, com a Globoplay, que agora com esse novo posicionamento deles, né, que agora tudo é Globo, né, eu acho que eles podiam muito bem acabar eliminar com nomes Viva, Multishow, etc, e ser assim, Globo Novelas, Globo Entretenimento, Globo Filmes, Globo Jornalismo, Globo Jornal, entendeu? Assim, você usar a Globo realmente como marca âncora de todos, né, no meio dessa arquitetura de marcas diferentes. Quem não conhece o Grupo Globo, vê para o canal Viva, acha o quê? O que que liga a Globo? As novelas, tudo isso, beleza, as novelas ligam, né? Mas se a pessoa está conhecendo pela primeira vez, ela não vai saber que é a marca. Tudo bem, pode até saber. Mas eu acho que tem esse problema, né? Por mim, as pessoas esquecem que marca, assim, se tem a marca forte, não tenha vergonha de usar as outras, né? Das outras marcas. Veja o Google. O Google, né? A arquitetura deles é o quê? Google Meet, Google não sei o quê, blá, 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 usa o nome do Google, né? É uma maneira, né? Mas também tem outras marcas que sabem fazer esse tipo de arquitetura. Por exemplo, a Unilever, né? E tem marcas diferentes, mas cada marca diferente é para o seu público específico, né? Entendeu? A marca Unilever tá lá, ela também tem o seu posicionamento, mas cada marca consegue sobreviver sozinha. Essas não, elas basicamente elas fazem a mesma coisa que a marca principal, né? Então eu acho que rola isso, sabe? Se as pessoas têm que primeiro, respeitar a história da marca. É uma coisa que a Jaguar, tanto a Jaguar, que a Jaguar não fez. Ela esqueceu os 100 anos, 102 anos que é da marca nas costas e quiseram inventar algo novo com o nome antigo, né? No caso, gente. Posicionamento, que no fim é do que se trata isso, é uma coisa tão forte que depois que a marca está na cabeça das pessoas, depois que ela é de um jeito, você tem que suar muito para mudar isso. Você suar muito mesmo, então você gasta muito também. E não é o caso, né? Quer dizer que nem produto eles tinham, eles só tinham uma campanha e foi aquele desastre. Uma campanha e um sonho. Campanha e um sonho. Pois é. E foi um total desastre. Por quê? Porque não é Jaguar aquilo, gente. Muita gente na época elogiou pra caramba, né? Melhor, a nova invenção da humanidade, esse rebrand e tudo mais, porque tem que ser usado e tudo mais. Mas, de boas, isso aí é. Não, gente. Às vezes o básico, voltar às origens é o que salva. Recentemente, hoje mesmo, né? Hoje, no dia dessa gravação, eu vi um case aqui no LinkedIn da minâncora. O que é que a minâncora fez uma sutil modificação naquela latinha dela, né? A icônica latinha da minâncora, né? Me lembrou muito a mudança do logotipo do Starbucks, né? Aquele desenho daquela sereia, né? Assim, eles mudaram também o desenho da personagem, né? Da minâncora. Foi tão sutil e casou tudo com o resto também que, assim, mudou para melhor, mas manteve a minâncora, entendeu? A essência, né? Eu duvido, por exemplo, que a Nestlé pegasse o Neston e botasse a caixa do Neston cor-de-rosa, por exemplo. Duvido, desafio. Coca-Cola só tem um canto no Brasil que a Coca-Cola é vendida com a lata azul, né? Que é lá no Pará, por questões locais, né? Mas só isso, gente. O resto, a Coca-Cola é vermelha e sempre será vermelha. Eu vou aqui expressar minha opinião aqui, tocando os dois pontos, né? Jaguar, eu acho que antes da comunicação e da publicidade, eu acho que o problema deles foi gestão ali, né? Faltou uma gestão mais bem estruturada. Porque se você pega, por exemplo, a Fiat ela é dona da Jeep, da Ferrari, de entre outras dezenas de montadoras, e ela respeita cada uma com seu nicho, cada um com seu perfil de público, perfil de clientes, perfil de produto, por aí vai, né? Ou seja, se for pegar para ver a marca mãe que produz o Uno Mille, é a marca mãe detentora da Ferrari. Mas são produtos diferentes, né? São públicos diferentes e marcas diferentes, mas exatamente não tem a confusão na cabeça do público. Mas o que eu vejo no caso da Jaguar é que se existia um problema de qualidade, problema de peças, de montagem, de produto, é uma parte que realmente a gestão de quem está à frente dessa marca precisa resolver. A marca precisa se atualizar, se modernizar. Tá todo mundo falando que não vão mais produzir carros com combustível fóssil e não sei mais o que, papapó. Ok, mas a gente entende que qualquer mudança muito brusca, ela exatamente descaracteriza aquela marca, aquele produto. Não tem como você simplesmente chegar de uma hora para outra e falar, cara, eu vou mudar
ponte, vamos tirar o Jaguar da marca, os carros vão ser elétricos, vão ser disruptivos, parecendo os carros do Batman do futuro e com cores diferentes, com um monte de gente vestida que nem tá no desfile de moda, porque realmente você joga fora toda a sua tradição e sua história que você construiu com mais de 100 anos. E um exemplo disso, que eu achei assim, bem interessante, eu tenho uma cliente que é estilista, uma indústria calçadista, e por causa de estar atendendo empresas de moda, eu imergi um pouco mais nesse universo e comecei a maratonar todo o seriado de moda que eu vi na internet. Então eu assisti o seriado da Dior, assisti o seriado de vários estilistas, e entre eles, o que mais chamou minha atenção foi o do criador da Balenciaga. O cara extremamente rigoroso, técnico, formal, que ele comentou no seriado, ele fala, cara, quando eu morrer, a marca morre comigo, porque a marca sou eu. Mas a família, após a morte dele, pegou os direitos e o nome que era muito forte, vendeu para um grupo e começou a trabalhar a marca Balenciaga com produtos que, se o cara fosse vivo, ele estaria se revirando no caixão, morreria de novo. É tanto que o diretor criativo, agora, depois, eu acho que de 25 anos, saiu, estão colocando um diretor criativo novo. E o mercado está exatamente perguntando, cara, ele vai reverenciar algo que o Balenciaga original fez e queria, que era algo mais perto do que a Dior faz, ou ele vai realmente continuar com essa linha disruptiva porra louca que o pessoal está trabalhando. Então isso mostra que a marca, ela perdeu totalmente a essência dela ali. Ela perdeu quem ela era no mercado. Então eu acredito que as pessoas, às vezes, hoje, com o intuito de, a curto prazo, querer criar um hype, chamar atenção, oxigenar a marca, apela para mudanças que são muito bruscas, que você talvez não tenha como sustentar. É que nem de uma hora para outra, uma construtora fala, a partir de hoje, todos os nossos prédios vão ser construídos com vidro, 100% feito com vidro. Cara, mas vidro não sustenta. Mas isso vai dar um burburinho, uma conversa tão grande, tanta mídia espontânea, que o cara tá pouco se lixando se ele vai conseguir construir ou não. Ele queria estar na mídia. Então ele trocou toda a história de longo prazo para história de curto prazo. Agora, falando da HBO, eu realmente confesso com vocês, eu não conhecia esse selo Max. Max. O que eu conhecia era que quando eu era adolescente e a gente ali, classe média, ia querer assinar uma TV a cabo, a pessoa chegava assim, TV a cabo, Multishow, Sky, a partir de R$ 89. Aí quando tu via a tabela, que é aquela tabelazinha branca com cinza, e lá embaixo começava, né, R$ 89. Aí só tinha canal bosta. Pesca e Companhia, O Rei do Golfe e AgroShow. Aí, se você quisesse um Canal do Boi. Canal do Boi, leilões, canal com o Botini vendendo Polishop, e era isso. Aí, se você queria aí tinha os canais mais prêmios, que já começavam a R$ 300, ainda tinha assim, Telecine 1, Telecine 2, aí com HBO, mais R$ 59,90. Ou seja, para você ter uma TV a cabo com HBO, era muito mais caro. Não era um canal que quase se vendia sozinho. Então, na minha percepção, quando você pega um Band of Brothers, um Game of Thrones, entre outros seriados, cara, vinha aquele selo da HBO. Aquilo, pra mim, era uma assinatura de qualidade muito forte. E a Max, pra mim, ela nunca conversou. Ela nunca, assim, pra mim foi tipo, a Warner comprou, a Warner se juntou, se fundiu, vamos criar uma marca nova, ninguém quis, ficou aquela briga. Vai ser Warner, vai ser HBO. Não, vamos fazer o seguinte, nem eu nem você, vamos criar uma marca nova e jogar a nossa história no lixo? Bora, vamos. E foi isso. Então, eu acho muito assertivo a volta da HBO, que acho que a HBO ela tinha um peso muito maior, mais relevante do que você trabalhar o negócio. Aí é onde eu entro, Silvio, com aquele ponto que você trouxe em relação à Globo. Talvez o canal, por exemplo, o canal Viva, ele converse com um perfil de pessoas que talvez o nome Globo não seja o mesmo associado. Talvez o Viva seja mais para vozinha, ou é para a pessoa mais jovem, não sei, que eu não conheço. Mas eu tenho receio se colocar todo mundo dentro da mesma marca, se de repente não vai fragmentar a força, ao invés de... Eu acho que não, porque Globo é conhecido por novela, né? Também, né? No caso, talvez, da Viva, que é de novelas, que é quase um vale a pena ver de novo, ok, mas e os outros canais da marca, né? Um G1, por exemplo, que dá a entender que é um tipo de jornal que compete mais com uma CNN. Será que se ficar só Globo 1 ou Globo G1 não vai perder um pouco dessa força? Não vai ficar muito associado a um jornal nacional? Mas aqui tá, a Globo faz jornalismo, a Globo faz entretenimento, a Globo faz novelas, né? Ela faz isso, na sua, entendeu? Da minha opinião, né? É uma opinião minha, eu já tenho, né? Eu acho que podia ser tudo Globo, né? Sim, na minha opinião, eu acho que sim. Quer ser uma Globo só? Torne-se uma Globo só de fato. Diego, o que você acha dessa estratégia?
Eu acho que tem que você falou, eu acho que tem que ter essa união, tem uma relação direta da gestão com essa questão do rebrand que a gente está falando aqui. Eu acho que e branding de uma forma geral também. Quando a gente fala da HBO, a HBO não é só porque ela era vista como excelência. Ela tinha um conteúdo de excelência. E o conteúdo de excelência era vinculado a uma gestão de recursos para produtores, diretores, roteiristas que trabalhavam material em uma produção cinematográfica para a TV de uma forma realmente com qualidade de cinema. Então você tem grandes documentários, grandes séries, tudo isso foi trabalhado na HBO. Em primeiro lugar no mundo, foi lá que foi criado esse conceito. Eu acho que hoje em dia o grande HBO do momento é a Apple TV. Apple TV, exatamente. O conceito foi totalmente transposto da Apple TV, assimilou todos os conceitos da HBO original. É exatamente o grande, o catálogo mais bem selecionado de produções que existe hoje em dia. Perfeito. Você tem todas as produções mais rebuscadas, as mais bem trabalhadas, com roteiros melhores adaptados de grandes séries de livros a roteiros originais, em que você vê realmente esse cuidado na produção, no craft, no fazer cinema. A qualidade deles é impecável em todos os sentidos. De imagem, de final de produção, de roteiro e de desenvolvimento. Aí você vê, você percebe, a HBO tinha isso também, você percebia da cor da imagem que você via. Então a Apple TV, ela conseguiu transpor isso também. Agora, eu não sei se HBO Max vai conseguir só com o rebranding, a volta da HBO para o nome principal, se isso não vier acompanhado de uma gestão em que você tem essa curadoria mais bem especializada para ter um retorno de excelência que a HBO antigamente tinha, para você transpor isso como qualidade e transpor isso como valor agregado para o consumidor. Porque, mais uma vez, a gente cai na questão de que quando você passa por uma segmentação de consumidor, em que ele entende o que é que ele está vendo, que ele sabe o que é que está consumindo, se você não percebe isso, você faz uma produção adequada para isso, você não basta você mostrar que você tem que ser. Tu não acha, Diego, que, por exemplo, vamos manter separadas, né? As marcas, né? O Max, né? Os Max Originals e o dos HBO, né? Productions, né? Tu acha que esse selo mega ultra de qualidade da KBO acaba denegrindo assim, o selo Max que tá do lado ali das escolhas, porque você acaba dizendo, a KBO faz coisa melhor e o Max não faz, entendeu? Não tá no mesmo nível. Eu acho que tem esse conflito por isso, né? Na minha opinião. Cara, acho que só o futuro vai nos revelar isso aí, de como é que eles vão conseguir transpor esse conceito do que eles estão querendo levar com a marca para o resultado final do produto. Isso não tem como não ser conectado. Não adianta. Não tem jogada de marketing que faça você ser uma coisa que você não é. Não tem. Uma hora você quebra. Você pode até ser um sucesso, viralizar com uma grande campanha de marketing que vai fazer os corações do mundo inteiro se voltar para você. Se a pessoa pegar e for lá degustar do seu serviço, do seu produto ou da sua ideia, e ela não for na mesma linha do que foi passado, você não vai ter o retorno, não adianta. Ó, eu vou dizer pra você uma coisa. Eu assino a Max e assino a Apple. A qualidade de produção dos produtos da Max, ela tá muito mais competindo com uma Globo do que com a Apple TV. Ela tá com novela, ela tá com aqueles seriados bem clickbait mesmo, ela tá com aquelas coisas assim de hype. Pra mim, hoje, dos que eu assino, o que eu posso dizer assim, em matéria de seriado, de produção, que eu acho que está muito boa comparada com a Apple TV, é a Paramount. Para mim, a Paramount já tem uns seriados, assim, umas produções assim. Ela está começando a perceber o valor disso. E eu acho que esse é o futuro dos streams. Essa questão dessa segmentação especializada em seus nichos. E a qualidade, cara, porque você pega, por exemplo, uma Netflix e uma Amazon Prime, eles precisam, vamos dizer assim, eles precisam ter novidade. Eles vêm a base de novidade. Tudo de tudo, né? Então, vem muito lixo. Uhum. Aí eles fazem o quê? Eles pagam ali pra botar a foto ali do Bruce Willis na capa de um filme. O Bruce Willis, ele tá fazendo mais filme na Amazon do que ele faz na vida toda dele. E é só filme lixo. É aquele que aparece 10 segundos. Então eles estão fazendo o quê, cara? Você pega ali uma Netflix... Agora é o seguinte, Bruce Willis e Jason Statham na Amazon e o Robert De Niro
na Netflix. E eles estão empurrando aquilo ali, cara. E todo dia aquele seriadozinho, água com açúcar. Aí você vê uma produção como Yellowstone, Yellow Jacket, o próprio Halo que foi cancelado, que na minha opinião foi uma maldade cancelar Halo, que era Maldade. bom. Só um A adendo. agência, Só- caramba. Só um adendo, Val. Compartilhar com a coisa do Netflix pesa, né? Assim, né? Halo foi cancelado com 2 temporadas, né? Apesar de muita gente ter reclamado, e foi pro Netflix agora. E tá fazendo o maior sucesso. Já ele comprou pra fazer outras temporadas. Então, assim, né? Tá É. entendendo? O problema não foi na série, né? Não é a série que é ruim. Não, não é a série. Posicionamento não é um pouco menor, cara. Que ele não, nem todo mundo vai pagar pra assistir Paramount, porque às vezes não tem a quantidade de coisa. Pô, a Max vai fazer agora X-Pirito, cara, vai fazer o seriado do Chaves, aquele negócio. Tem o da Daniela Pérez, que foi aquela que foi assassinada, cara. Então, eles estão muito na vibe Globo. Aí você pega uma Apple TV, que o catálogo deles é mais enxuto, mas você pega filmes antigos muito bons, como Watergate, outras coisas que foram sendo bem legal, Os Nomes do Presidente, os filmes antigos legais, mas aí fica naquele negócio a México, que até com o filme mexicano. Então, tipo assim, a qualidade, se eles vão mudar de novo para HBO, espero que eles deixem de competir com a Globo e voltem a competir, talvez, com a Apple TV e com a Paramount. Isso é porque eu nem assino a Telecine, porque também da Telecine eu vejo ali, aqui agora tem umas coisas bem legais ali. Conde de Monte Cristo tá lá, tem outros filmes legais, mas pra mim tá no mesmo patamar. Ali a Amazon, Netflix, e agora a Max tá na mesma vibe, e quem tá ali de uma forma mais superior tá a Telecine, a Paramount e a Apple TV. Mesmo com produções menores. Eu acho que a Amazon e a Apple, elas competem de outra maneira, né? Porque elas são também agregadoras de outros serviços, né? Elas podem assinar outros streams a partir deles, né? A Amazon permite. E a Apple também. A Apple mesmo, Apple TV. Né? Não é porque não sou da Apple TV Plus, né? Que é o canal deles, né? Até tem essa confusão. Eu tenho o canal deles, né? Eu tenho uma assinatura para poder Apple TV assistir. Plus. Então, cara, tipo assim, falando de mercado cearense, nós estamos falando que Netflix, Amazon e Max é tipo ali o atacadão, o G Barbosa das coisas ali, aquele nicho ali. Aí o mercadinho São Luís e o Pão de Açúcar já é ali a Apple TV, é o Paramount, onde você encontra coisas melhores, é um pouquinho mais caro, mas vale a pena. Mas se você quiser comer só mortadela ou apresuntado, vai pro Netflix, pra Amazon mesmo que dá certo, cara. Vai ver aquele filmezinho 10 coisas que eu odeio em você de 10 formas diferentes. E é isso, meus senhores. É sobre isso. No fim, vocês acham que a volta da Max para HBO, além de uma mudança de nome para poder voltar a não confundir o público, vai ser um respaldo de qualidade ou não? A opinião de vocês aqui, como consumidores. É uma tentativa, né? Vamos ver, né? Só futuro dirá, né? Se eles não mudarem de novo na semana que vem, né? Se eles entenderam o jogo, é isso que eles vão ter que fazer. Vocês estão achando que vão ganhar o consumidor só na volta do que eles nunca conseguiram fazer, aí não vai adiantar nada. Vamos aguardar os próximos episódios, então. Vamos ver o que vai acontecer pela frente, para ver o que a gente vai ver, né? Se é uma mudança apenas de nome, para talvez resgatar ali um saudoso, a HBO, que legal. Ou se realmente assim, não, vamos parar de fazer novela mexicana e vamos investir em qualidade HBO, ou não sei, porque sinceramente qualidade HBO não tô vendo. Não tô vendo mesmo. Ricos? E é isso, vamos para as nossas dicas, meus queridos. Então aqui caminhando para o final, o episódio para mim foi muito prazeroso, muito bacana. E vamos para as nossas dicas. Eu começarei, já que eu já estou introduzindo esse momento, esse capítulo, e eu vou dar uma dica de livro. Eu terminei semana retrasada um livro de conto do Anton Chekhov. Cara, um livro muito interessante, um livro de contos, né, desse autor russo, e realmente os russos eles conseguem ter uma percepção de mundo sensacional. Tem uns contos curtos como Angústia, A Dama do Cachorrinho, A Aposta, sensacionais, são contos assim primorosos sobre a mentalidade humana, sobre a percepção, o mundo, né? São várias leituras. Então foi assim um livro que curto, mas que me trouxe muitas reflexões e eu gostei bastante de lê-lo. Além dos contos de Anton Chekhov,
acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Outro livro que eu gostaria de indicar, que eu já li, estou lendo na realidade, são 12 Regras para a Vida, do autor Jordan Peterson. Muito interessante, e a vantagem da leitura é que, como a Brasil Paralelo, ela tem um canal também com cursos, e entre os cursos que ela tem uns vídeos que é de 35 minutos mais ou menos, onde o professor, né, o mediador, ele vai falando de cada regra. Então tem sido muito bacana, porque ao mesmo tempo que eu tô lendo, eu vou na Brasil Paralelo e assisto esses vídeos, que são como se fosse aulas de 35 minutos, que vai trazendo uma nova perspectiva em relação às regras. E essas são as minhas dicas para vocês. Assiste Brasil Paralelo, que é muito bom, 12 Regras para a Vida do Jordan Peterson é muito bom, e os contos de Anton Chekhov, muito bom. Zé, eu vi que o Anton Chekhov tem vários contos, pegue uma coletânea, é muito bom e vale a pena, e essa é a minha dica para vocês. Bom, a minha a gente estava falando aqui do Netflix, mas eu acho muito interessante como ficou o formato que ele criou, que é um John Mulaney, né? Ele, um cara adicto, né? Eu confesso, adicto, que estava passando por momentos, um comediante muito bem assistido, né? E bem famoso. E ele conseguiu desenvolver um programa que teve uma série que ele fez emblemática, que foi Todo Mundo ao Vivo em Los Angeles, né? Que ele lança ao vivo o episódio no Netflix para você ver, e tem toda uma movimentação de palco, de auditório e tudo. É um programa de entrevista, mas sempre com um tema assim bem inusitado. Começou a conhecer ao vivo em Los Angeles e ele foi contratado para mais uma série, que aí é Todo Mundo ao Vivo com John Mulaney. E ele é super interessante as interações, porque são muito nonsense, né? São sempre vinculadas a convidados diferentes, e tem todo o lado do humor, mas é muito bem construído para você surpreender a cada interação dele com o público, com os sketches que ele coloca dentro do material. E tem uma linha muito bacana que ele coloca como intervalos do próprio programa, que primeiro que tem toda uma estética bacana que está conectada até com um novo conceito que o Silvio mesmo mandou para a gente, até aqui quem está conversando, que a Ana Couto até trabalhou também esse conceito novo, que tem da questão de você juntar coisas diferentes para você trazer uma atenção do público para isso. E tem uma linha de trabalho que é vinculada a você colocar vários memes misturados com coisas engraçadas e diferentes e inusitadas. E tem também uma linha que os jovens estão trabalhando muito também, que é essa linha vinculada com a nostalgia de coisas que eles até não viveram, da década de 90, da década de 80, visualmente falando, né, a granulação da filmagem, do vídeo, da foto e tudo está sendo muito utilizado nas redes como uma coisa que mostra a low-tech, né, de baixa tecnologia, de você viver a vida mais, e viver mais os momentos conectado com isso, né? E aí ele trabalha isso muito bem, porque é um programa todo com estética da década de 90, tem uma música tema década de 90 também, que traz toda essa sensação de você estar ali num programa de televisão que poderia ser de uma televisão ali do formatinho quadrado da gente que viveu ali na década de 80, 90, a adolescência ali, infância e adolescência. Então é bem bacana, assim, esse sentimento de nostalgia. Eu até li um artigo de um neurocientista falando que tem um porquê de a gente gostar tanto de coisas que são antigas, né? Músicas, e achar que o tempo que a gente viveu é melhor e tudo, porque tem uma vinculação do cérebro, ele lhe repassa ele libera sensações compensatórias de satisfação quando você vê coisas que você já conheceu ou já viveu. Então é por isso que músicas antigas com detalhes de músicas antigas fazem tanto sucesso, porque elas lhe dão uma recompensa neural e aí você consegue se conectar mais rápido. Talvez também seja essa tendência de você colocar essa low-tech e imagens vinculadas a uma época que já passou, também desse tipo de sensação também. Aí essa linha de entrevistas que ele faz do John Mulaney é bem legal.
E vou abrir aqui fazer uma divulgação também de um livro de poemas que eu tô até participando do lançamento do amigo, o publicitário Paulo Fraga, da Íntegra. Ele tá lançando um livro de poemas agora, totalmente desvinculado com a carreira, né, dele de publicitário, mas tem tudo a ver também, porque, né, são poemas que ele traz ali da vivência dele, é um lançamento amadurecido, né, de um autor, e tá bem bacana. A gente vai estar fazendo agora o lançamento 10 de junho, pela edição das 7 letras aqui, e o pessoal abraçou e tá bem bacana. É um livro curtinho, bem editado e bem escolhido, esses anos todos de vivência dele, que ele traduz com essas vivências da cidade, esse olhar dele sobre a cidade, sobre a profissão, sobre os amores, sobre as relações. É bem interessante a interpretação do poema dele pra mim aí, né? O Paulo é um cara bem eclético nesse sentido, e acho que é bacana dar uma olhada. Grande Paulo Fraga. O nome do livro é Pássaros de Giz. Bem cara de poema mesmo. Bem legal. Meus queridos, então é isso. Agradecemos a audiência de vocês. Não esqueçam de curtir, compartilhar, deixa teu like. Estamos no YouTube, estamos no Spotify e em breve teremos novidades por aqui. Vamos lá, sugiram suas pautas, tragam suas críticas, seus comentários, e obrigado por nos acompanhar até aqui e até a próxima. Deus quiser, valeu! Valeu, pessoal!